Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Puríssima, eu me chamo Hélio Maria, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é novo por aqui, já peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder as notificações dos nossos próximos vídeos. É com imensa alegria que hoje nós trazemos mais uma vez Nossa Senhora enquanto modelo de uma virtude, e hoje será Maria Santíssima, modelo da castidade. Como Nossa Senhora tem tanto para nos ensinar em relação a essa virtude e como essa virtude é tão necessária para os dias de hoje. Nós iremos notar na meditação de hoje por que é necessário imitar a Virgem Castíssima e aprender dela também a viver e exercer esta mesma virtude. Vamos utilizar mais uma vez Santo Afonso, os livros da meditação, já mostrei em vídeos anteriores aí esse livro que nós estamos utilizando. Santo Afonso já começa dizendo o seguinte: depois da queda de Adão e dos sentidos se haverem rebelado contra a razão, a virtude da castidade tornou-se a mais difícil de ser praticada. Então, depois da queda de Adão e Eva, essa é a virtude em que a humanidade mais tem dificuldade para poder assim praticar. Também já digo que é, então, exatamente aqui onde o diabo mais ataca, é na área também da impureza. Se a gente for olhar o mundo que nós estamos vivendo hoje, as músicas, tudo cheio de muita pornografia, cheio de muita impureza. E por que o diabo investe tanto nessa área? Porque Nossa Senhora disse em Fátima que os pecados da impureza são os pecados que mais levam as almas para o inferno. O demônio, vendo que tem um bom êxito nessa área, então é aí onde ele mais concentra a sua força e o seu ataque. Então, o que Santo Afonso está dizendo, embora era bem antes do que Nossa Senhora dizia em Fátima, confirma: depois da queda de Adão e dos sentidos se haverem rebelado contra a razão, a virtude da castidade tornou-se a mais difícil de ser praticada. Mas seja para sempre louvado o Senhor, que em Maria Santíssima nos deu um grande modelo dessa virtude. Então, embora Eva peca, Adão peca e hoje nós temos essa dificuldade, para sempre seja louvado Deus, que nos deu sua mãe, Maria Santíssima, como um dos maiores modelos desta virtude. Diz Santo Alberto Magno que Maria Santíssima é chamada com razão Virgem das Virgens. Por que ela é chamada com razão Virgem das Virgens? Pois que, sendo ela a primeira, sem conselho e nem exemplo de ninguém, ofereceu a sua virgindade a Deus, né? Então, ou seja, onde a Virgem Maria viu isto? Quem eram as pessoas antes dela que consagrava a sua virgindade a Deus? Então, aqui está dizendo Santo Alberto Magno que com razão ela pode chamar-se Virgem das Virgens, porque sem conselho de ninguém, a não ser do próprio Deus, né? E também sem exemplo de ninguém, ela ofereceu a sua virgindade a Deus. Deu ao mesmo Deus todas as virgens que depois a imitaram. Então, a Virgem Maria é a primeira virgem, é a primeira que consagra a sua virgindade. Depois vieram tantas outras, mas a partir do quê? Do exemplo de Nossa Senhora, a partir da imitação de Nossa Senhora. Então, conclui aqui que ela deu a Deus, né, todas as virgens que depois vieram depois dela, a partir da imitação dela. Isso é muito bonito, né? Segundo observa Santo Tomás, a beleza de Maria Santíssima inspirava a todos o amor à pureza e, ao só ser vista, infundia pensamentos e afeto de castidade. Olha que bonito, hein, gente?
Nossa Senhora, a pureza dela é tão grande, é tão extraordinário a virtude da castidade em Nossa Senhora, da pureza de Nossa Senhora, da santidade de Nossa Senhora, que diz o próprio Santo Tomás que basta a sua vista para infundir os pensamentos e afeto castíssimos. Basta olhar para Nossa Senhora. Por isso a Virgem Maria precisa ser o nosso modelo. De modo especial as mulheres, quando você for se vestir, quem é o teu modelo de vestimenta? Quem é o seu modelo de se comportar verdadeiramente como uma mulher casta, pura, né? Então a gente precisa aprender isto exatamente dela. E quando a Virgem Maria é então esse modelo, gente, basta olhar para ela e ao olhar para ela, ao contemplar a pureza de nossa mãe, ao contemplar a virtude da castidade nela, só de a gente olhar e contemplar, meditar, isto vai, como diz o próprio Santo Tomás, infundir em nós pensamentos, tá? Sobre esta grande virtude, mas não somente os pensamentos, mas afetos castíssimos. Amor, afeto também a essa mesma virtude. Numa palavra, diz um certo autor que a bem-aventurada Virgem Maria foi tão amante da virtude da castidade que para a conservar estaria disposta a renunciar ainda à dignidade de ser mãe de Deus, né? Aqui nesse livro ele não cita quem é o autor, mas aqui no Glória de Maria ele cita quem foi que falou isso. Foi São Gregório Nazianzeno. Então a Virgem Maria, tão amante da virtude da castidade, que ela estava disposta a deixar de ser mãe de Deus se ela tivesse que perder a sua virgindade. E aí eles se baseiam dizendo, por isso Nossa Senhora, ela questionou o anjo, como se fará isso? Pois não conheço o homem. Então a pergunta de Nossa Senhora é uma pergunta de quem quer entender. Lembra que nós já tratamos no vídeo aqui Maria Santíssima, modelo de fé? Que eu mostro que Zacarias questiona e fica mudo, Nossa Senhora questiona e não fica muda? Porque o questionamento de Zacarias era falta de fé. E eu dizia para vocês que o questionamento de Nossa Senhora não era por falta de fé, mas por quê? Nós poderíamos até colocar aqui, fazia parte do discernimento de Nossa Senhora. Como que Deus me pede para me consagrar a minha virgindade a Ele e agora Ele está me pedindo para ser mãe? E quando o anjo então diz a ela que seria por obra do Espírito Santo, de uma forma milagrosa, ela não pensa duas vezes em dar a sua resposta dizendo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, por isso a pergunta de Nossa Senhora. Alguns anos atrás, um pobre homem infeliz, um pastor protestante, dizia que Nossa Senhora faz uma pergunta, desculpa a expressão, idiota, uma pergunta imbecil ao anjo. Como se fará isso? Pois bem, o coitado não conhece, né? Estes ensinamentos da fé católica, esta riqueza que você está tendo a graça aqui de reconhecer. Então, por isso, ela pergunta ao anjo, porque ela quer saber se ela vai ter ou não que perder, né, ou quebrar o voto que ela havia feito de virgindade perpétua a Deus. Aí continua aqui Santo Afonso, por isso a resposta de Nossa Senhora ao anjo, como eu dizia, faça-se em mim segundo a tua palavra, significa que dava o seu consentimento porque o anjo lhe assegurava que deveria ser mãe unicamente por obra do Espírito Santo. Então, quando ela vê que a resposta do anjo o assegura que ela vai continuar, sim, vivendo, né, a sua virgindade, então ela não pensa duas vezes, como eu havia falado, de dar a sua resposta ao anjo. Gente, veja agora como é importante a gente olhar para Nossa Senhora como este modelo acabado desta virtude e não somente olhar, mas imitar. É aquilo que eu disse e vou repetir aqui. Nos primeiros vídeos tratamos de quê? Doutrina, de fundamento da nossa fé em relação à Virgem Maria. Foram questões mais doutrinária e dogmática
e depois entramos nesse aspecto de que olhar para Nossa Senhora como modelo, porque eu dizia que os primeiros vídeos nos levam ao quê? A reconhecer a grandiosidade de Nossa Senhora e se admirar dela. Porém, a Virgem Maria não é somente para ser admirada, mas antes de tudo ser imitada. A verdadeira devoção consiste nisso. Então, olhar para ela como modelo. Já trouxe ela como modelo de várias virtudes e hoje desta virtude tão necessária para nós. Porque é necessário olhar e aprender dela essa virtude. Olha, os que são castos tornam-se anjos, como diz o próprio Senhor. O que o Senhor disse? Ele disse no Evangelho, né? Vou até achar já aqui o Evangelho, Mateus 22, 30. Ele diz assim, eles serão como anjos de Deus. Então é aquilo que dizia Santo Efrem, a castidade me assemelha aos anjos, né? Porém, se aqueles que se tornam castos tornam-se como anjos, olha o que mais ainda diz o Santo Afonso, mas os impuros faz-se odioso a Deus como os demônios. Santo Ambrósio diz, quem vive a castidade é um anjo e quem a perde é um demônio. Desculpa essas expressões tão fortes, né? Mas é para quê? Porque hoje, mais do que nunca, você precisa de um chacoalhão, de um choque de realidade, para você ver que isso que a gente está vendo no mundo de hoje é terrível. Repito, é por aí onde o demônio tem tido mais êxito e tem levado mais almas para o inferno. Então, não queira se assemelhar aos demônios vivendo a impureza, mas queira se assemelhar aos anjos vivendo a castidade. Não somente aos anjos, mas à própria Virgem Maria e, sobretudo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que também foi, né, sem palavras para dizer a castidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos homens caem todos os dias no inferno por causa da impureza? Olha, já dizia Santo Afonso na sua época. Quantos homens caem todos os dias no inferno por causa da impureza? Diz São Bernardo, esse vício arrasta quase o mundo todo ao suplício. Qual suplício da onde? Do inferno. Então a gente precisa lutar contra isso e, sobretudo, recorrendo a Nossa Senhora. Ela gerou o santo dos santos e diz São Luís Maria Grião de Montfort, ela tem a missão de suscitar os santos dos últimos dias. É um dos papéis especiais de Nossa Senhora nos finais dos tempos. Lembra de Santo Agostinho, ela é a forma de Deus. É onde foi formado, gerado o santo dos santos e é também nessa forma de Deus que é gerado os santos dos últimos tempos. Pode nos parecer impossível viver essa castidade, mas com a graça de Deus tudo é possível, tá? Ela quer, porém, que ponhamos em prática os meios que ela mesma usou, posto que não tivesse necessidade. Ela não tinha necessidade de usar esses meios, né? Mas ela quis usar desses meios. Estes meios são 3. A mortificação dos sentidos, em particular a gula e da vista e a fuga das ocasiões do pecado. Eu quero perder um pouquinho de tempo aqui. Mortificação dos sentidos. Gente, os sentidos, o olhar. Ele até fala aqui, ó, principalmente o quê? A vista. Eva olha para o fruto e olhando para o fruto ela vê que é muito apropriado para comer. Então é aquilo que diz Santo Afonso, ninguém deseja o que não vê. Então mortificar os sentidos, os olhos. Ah, Hélio, Maria, eu quero viver a castidade, mas eu caí em tal pecado da impureza. Tá, mas o que você anda vendo? O que você anda assistindo? O que você anda ouvindo? Como que você quer viver a virtude da castidade vendo o que não presta? Ouvindo músicas profanas, piadas, palavrões, tudo isto, gente, pega o Catecismo de São Pio X para você ver o que fere a castidade, a pureza, os palavrão, né? Hoje, mais do que nunca, a gente até apanha nas redes sociais porque falamos, ó, cuidado com esse povo que fica aí o tempo todo xingando nas lives. O povo fica contra nós, fica contra os santos, fica contra a doutrina católica. Isto é o tempo miserável que nós estamos vivendo, onde a palavra de Deus também fala que não haja no meio de vós palavras obscenas. São Paulo tratava disso nas suas cartas, mas a palavra de Deus não tem mais poder.
Hoje as pessoas colocaram homens, pessoas no lugar de Deus. O que importa é o que esta pessoa está falando, né? Não quero saber da vida do santo, não quero saber da doutrina, não quero saber do que o Hélio Maria está falando, porque isso é radicalismo demais. Pois bem, se você quer o céu, meu irmão, o céu é a porta estreita, né? Então, mortificar os olhos, as vistas, né? Olha, vai dizer Santo Antão, basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno, né? Jesus disse também no Evangelho, se os teus olhos estão no que é treva, todo o teu corpo está no que é treva. Então Jesus fala de arrancar os olhos, né? Se o teu olho te leva a pecar, arranca. Não é que você vai pegar a faca e arrancar, mas é o que? Arrancar teus olhos daquilo que te leva para o pecado. Sobretudo esse pecado da impureza. Ele fala também da gula, porque a gula, o primeiro filhote do pecado da gula é a luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo. A luxúria é viver de forma completamente desordenada esta área da sexualidade. É fazer do sexo seu Deus. A pessoa vive somente disso, só pensa nisso, só fala nisso, né? Então, um dos filhotes da gula é a luxúria, ensina os santos padres da igreja. Então, mortificar os sentidos, os olhos, a boca, né? O paladar, o comer, o falar, cuidado com o que você fala, né? Que da tua boca não saia nada de impureza, mas que a sua boca seja para louvar a Deus, para louvar, orar, para bendizer, para abençoar as pessoas. Outra coisa que outro sentido, o tato, gente. Os santos condenam falsa amizade sensual e pegajosa. Fica toda hora se tocando, abraçando. Gente, tem muitas vezes isso é a carne da pessoa gritando. Aqueles velhos, desculpa a expressão, o povo mais velho, bando de safado dentro daí. Vem cá, eu sou o tio aqui dos jovens e fica lá toda hora agarrando a menina, abraçando a menina. Cuidado, isso é a carne deste homem gritando. Ele está se aproveitando. Eu estou falando isso como homem. Para uma mulher pode parecer um exagero isso que nós estamos falando. Então, mortificar. Cuidado, né? Com tudo isso. Depois fala, da fuga das ocasiões. Fugir das ocasiões de pecado. Eli, eu caí no meu namoro, tá? Mas como é que foi? Não, a gente estava sozinho na casa dela, aí a gente entrou no quarto, ficou deitado em cima da cama. Ué, não quer cair? Então isso é uma ocasião de pecado. Precisa-se fugir das ocasiões de pecado. Porque, vai dizer São Bernardo de Claraval, é mais fácil um morto ressuscitar do que alguém estar numa ocasião de pecado e não cair. Olha que loucura, é mais fácil ressuscitar um morto do que alguém estar numa ocasião de queda e não cair. E depois, além da fuga das ocasiões, é a oração. É o que Jesus dizia, né? Orai e vigiai para não cair em tentação. Então, a vigilância é o quê? A fuga das ocasiões. Mas não basta somente vigiar, é necessária a oração. E não basta somente a oração, é necessário também a vigilância. E Nossa Senhora, então, praticou esses 3 meios, embora ela não tivesse necessidade. Para quê? Para conservar a virtude da castidade. E é também por meio desta via, a exemplo de Nossa Senhora, imitando ela, nos consagrando a ela, que nós também teremos forças para conseguir colocar em prática esta virtude tão necessária, tá bom? Eu só queria dar um aviso para vocês, vai acontecer mais uma edição da Semana Mariana. Se você quer aprofundar no seu conhecimento em relação à Virgem Maria, o primeiro link aqui da descrição, vou deixar o link para você fazer a sua inscrição para este evento que é gratuito, hein? Basta só clicar, colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, entrar no grupo do WhatsApp e permanecer lá, porque é por lá que você vai ter todas as informações quando estiver mais próximo de como vai ser, o horário que a gente vai disponibilizar a aula, que você vai poder assistir de acordo com o seu tempo. É uma aula gravada, serão 3 aulas, tá? Então venha fazer parte deste evento que é gratuito e você ali com certeza vai aprender muito mais sobre Nossa Senhora. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like e comentar aqui abaixo o que você achou do vídeo de hoje e compartilhar para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo.